Olá, boa tarde. O Supremo Tribunal Federal retoma daqui a pouco o julgamento do chamado orçamento secreto. No respectivo voto, a relatora da ação, ministra Rosa Weber, disse que falta transparência às emendas de relator e que os recursos têm servido a interesses eleitorais. Este é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos agora aos demais. Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autoriza a operação da Polícia Federal para o cumprimento de mais de 100 mandados judiciais em operação contra financiadores de atos antidemocráticos. Ministro do Supremo, Nunes Marques, decide que o Estado de Minas Gerais poderá celebrar contrato de adesão ao regime de recuperação fiscal com a União. E ainda você vai conhecer as ações do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul para combater a violência doméstica. Em sessão virtual extraordinária concluída nesta quarta-feira, o plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, homologou o acordo firmado entre os estados, o Distrito Federal e a União acerca do ICMS sobre combustíveis. Quem traz os detalhes dessa decisão ao vivo é a repórter Fernanda Porto, com quem conversamos agora. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Cadu. Boa tarde a todos que nos acompanham. Segundo o termo homologado pelo Supremo, a União deve encaminhar ao Congresso Nacional propostas para aperfeiçoamento da lei complementar que considera essencial bens e serviços relacionados aos combustíveis e também sobre a norma que uniformizou as alíquotas do ICMS em todo o país. A questão foi tratada no Supremo no âmbito de duas ações, uma ação direta de inconstitucionalidade e uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Diante da complexidade e importância do tema, o ministro Gilmar Mendes criou uma comissão que elaborou os termos do acordo. Entre as principais questões acertadas, entre os principais pontos acertados está a essencialidade do diesel, do gás natural e também do gás de cozinha. Já sobre a gasolina, ainda não houve consenso. Em seu voto, o ministro Gilmar Mendes propôs que depois da homologação do acordo pelo Supremo, ele deve ser encaminhado ao Tribunal de Contas da União e aos presidentes da Câmara e do Senado para o aperfeiçoamento legislativo. Também o relator ressaltou que o STF fiscalizará o cumprimento dos termos do acordo, tendo em vista, inclusive, a futura criação do grupo de trabalho pelos próprios entes federativos. Eu volto ao estúdio com você, Cadu. Fernanda. E o Supremo retoma daqui a pouco o julgamento do orçamento secreto. As discussões começaram ontem com o voto da presidente do STF e relatora da ação, ministra Rosa Weber. No respectivo voto, a ministra disse que falta transparência às emendas de relator e que os recursos têm servido a interesses eleitorais. Existem 4 tipos de emendas feitas ao Orçamento Geral da União e uma delas é a emenda do relator. As emendas do relator são feitas pelo deputado ou senador que naquele determinado ano foi escolhido para produzir o parecer final sobre o orçamento, o chamado relatório geral. Elas foram criadas em 2019 e aplicadas a partir de 2020. Ao contrário das emendas tradicionais, não é possível saber o nome do parlamentar que registrou o pedido, nem o destino desses recursos. A discussão sobre a transparência dessas emendas chegou ao Supremo por meio de ações propostas pelo PV, PSOL, PSB e Cidadania. Para as legendas, a liberação desses recursos da forma que está sendo feita prejudica a moralidade, a legalidade, a transparência, a publicidade e o controle social das contas públicas. Em novembro do ano passado, a presidente do Supremo, ministra Rosa Weber, que é a relatora do caso, suspendeu temporariamente o pagamento das emendas de relator e determinou que o Congresso criasse um sistema para dar publicidade aos gastos. A decisão da ministra foi confirmada pelo plenário do STF por maioria de votos. Depois, a ministra Rosa Weber liberou as emendas, considerando suficientes as medidas adotadas pelo Congresso Nacional na tentativa de dar mais transparência ao processo. Agora, o plenário julga se essa modalidade de liberação de recursos
é constitucional. No primeiro dia de julgamento, houve as sustentações orais. Na retomada da discussão, a presidente do Supremo e também relatora das ações, a ministra Rosa Weber, abriu a sessão informando que o presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, enviou um ofício ao STF em que comunica a apresentação de um projeto que busca aprimorar o processo de transparência das emendas de relator. A louvável preocupação do Congresso Nacional de se debruçar sobre o tema, com vista a ampliar a transparência da sistemática da apresentação das emendas de relator geral, confirma a adequação da liminar que exarei nestes autos e que foi referendada, e além disso, referendada pelo Supremo, além de confirmar a impropriedade do sistema até então praticado. Na sequência, Rosa Weber começou o voto fazendo histórico e relembrando a CPMI do orçamento, ocorrida em 1993. Interessa avaliar as conclusões da CPMI acerca dos fatores político-institucionais determinantes da repetição das irregularidades já diagnosticadas nas CPMIs do PC Farias e do orçamento. Rosa Weber também destacou os valores destinados às emendas de relator. 20 bilhões de reais foram consignados apenas para as emendas do relator. Sozinho, o relator geral obteve mais recursos do que todos os demais congressistas, bancadas estaduais e comissões juntos. No voto, ela ainda ressaltou que o orçamento passou a servir a interesses eleitorais. Pondo-se o orçamento federal, desse modo, a serviço das prioridades eleitorais e dos interesses paroquiais dos parlamentares integrantes da coalizão presidencial. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou o arquivamento de representação apresentada pelo senador Randolfo Rodrigues, do partido Rede Sustentabilidade do Amapá, contra a primeira-dama Michele Bolsonaro. No documento, o senador apontava que Michele seria uma das financiadoras de atos antidemocráticos ocorridos no último dia 12, por supostamente fornecer alimentação aos manifestantes. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes ressaltou que não foi apresentado nenhum indício real da prática. Para o relator, a representação precisa de elementos mínimos para a instauração de uma investigação. Sobre o pedido para apuração das circunstâncias dos atos de violência, o ministro destacou que os fatos estão sendo apurados pelo Supremo e que o ministro da Justiça e Segurança Pública e o governador do Distrito Federal já foram oficiados para informarem as medidas tomadas pelas forças de segurança em relação ao episódio. O Estado de Minas Gerais vai poder celebrar com a União contrato de adesão ao regime de recuperação fiscal. Para o relator do caso, o ministro Nunes Marques, diante da falta de lei para autorizar o acordo, basta um decreto do governador. A ação foi ajuizada pelo governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema. No pedido, ele explicou que a Secretaria do Tesouro Nacional havia indeferido o requerimento de celebração do contrato de refinanciamento ao regime de recuperação fiscal por falta de autorização legislativa estadual para a operação de crédito. Segundo Zema, são 2 pedidos de urgência e, mesmo assim, a Assembleia Legislativa não apreciou o projeto de lei para autorizar o acordo. Em junho deste ano, o ministro Nunes Marques já havia reconhecido a omissão da Assembleia Legislativa de Minas Gerais em apreciar projeto de lei sobre a adesão ao regime de recuperação fiscal. Na nova decisão, ele afirmou que o indeferimento do pedido pela Secretaria do Tesouro era indevido, porque a decisão liminar anterior já autorizava o Estado a negociar diretamente com a União. Para o ministro, ao contrário do afirmado pela Secretaria do Tesouro Nacional, não é necessária lei autorizadora específica para a operação de crédito. De acordo com o ministro, basta que essa previsão conste do plano de recuperação fiscal. Nunes Marques também ressaltou que não afastou a competência da Assembleia Legislativa para se manifestar a qualquer tempo sobre a adesão.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou o cumprimento de mais de 100 mandados judiciais em operação contra financiadores de atos antidemocráticos. As medidas estão sendo cumpridas pela Polícia Federal em 7 estados e no Distrito Federal. A repórter Evne Araújo tem outras informações sobre essa operação. Boa tarde, Evne. Oi, Cadu, boa tarde. Segundo nota divulgada pela Polícia Federal, em um dos processos, o ministro Alexandre de Moraes autorizou o cumprimento de 81 mandados de busca e apreensão. O inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal apura os bloqueios de rodovias que ocorreram no país depois da proclamação do resultado das eleições gerais deste ano. As medidas contra pessoas e empresas estão sendo cumpridas no Acre, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e no Distrito Federal. Em outro processo, Moraes autorizou o cumprimento de 4 mandados de prisão preventiva e 23 de busca e apreensão no Espírito Santo, também relacionados a atos antidemocráticos. Cadu. Obrigado, Evne. E no próximo bloco, as ações do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul para combater a violência doméstica. Continue com a gente. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul desenvolveu durante todo o ano ações para combater a violência doméstica. Veja agora algumas das iniciativas da Coordenadoria Especial do Tribunal Gaúcho que cuida do tema. Em janeiro, a CEVID divulgou uma pesquisa sobre a realidade da violência doméstica em Porto Alegre. O levantamento foi apresentado em uma live aberta ao público e teve como base 176 processos da Vara de Feminicídio Especializada no Crime da capital gaúcha de 2014 a 2021. Conforme os dados, quase 70% dos crimes são cometidos por companheiros ou ex-companheiros. As principais motivações dos agressores são ciúmes excessivo e a não aceitação do fim do relacionamento. Em 86% dos casos, as vítimas não contavam com a medida protetiva de urgência. Uma pesquisa liderada pela Universidade Federal do Ceará apontou o aumento nos casos de mulheres vítimas de violência emocional em Porto Alegre de 14% para 23%. Durante este período, houve também um aumento na violência contra as crianças na capital gaúcha. E foi pensando em auxiliar os pequenos que a CEVID desenvolveu o jogo da Fada Lila. A atividade de tabuleiro traz questões de verdadeiro ou falso sobre direitos das mulheres. Vence a brincadeira quem acertar mais questões. Mas a real vitória é de uma sociedade formando seres mais conscientes. Transformar conceitos e culturas para melhorar a sociedade também é a proposta da CEVID com os grupos reflexivos de gênero e de psicoterapia. Em 2022, somente na capital gaúcha, mais de 100 homens envolvidos em violência doméstica participaram do ciclo completo das atividades. O interior do estado também conta com os grupos. Os participantes ingressam por determinação judicial ou espontaneamente. O trabalho busca desenvolver processos de autorresponsabilização e de transformação de comportamentos. A responsabilidade social é de todos no enfrentamento à violência doméstica. E é por este motivo que as ações da coordenadoria atingem diferentes setores da sociedade. Em parceria com o Centro de Formação e Desenvolvimento de Pessoas do TJRS, aplicou 6 capacitações sobre violência doméstica ao longo do ano para oficiais de justiça e outros públicos.
Além disso, manteve a atenção às vítimas com iniciativas do Projeto Borboleta e realizou ações junto ao Comitê Em Frente Mulher. Foi lançado um selo para empresas apoiadoras da causa e aplicado o curso para comunidades escolares Gurias e Guris, Desafios de Igualdade. Também foram realizadas rodas de conversas, ações de orientação sobre os direitos da mulher e oficinas do projeto Maria na Escola. Para conversar sobre essas iniciativas para combater a violência doméstica, a gente conversa agora com a juíza corregedora e coordenadora da CEVID do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Thaís Culau de Barros, a quem, antes de mais nada, eu desejo boa tarde e o agradecimento pela participação aqui no Jornal da Justiça, primeira edição. Doutora, eu gostaria de começar já perguntando direto a respeito de uma iniciativa específica. Eu adorei o nome. É o Sarau Literário Capitu e Outras Mulheres. Pela informação que nós temos, é uma atividade com leituras, música e arte, propondo um debate sobre a violência contra a mulher. Por que a escolha do nome, inclusive? Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde, é uma satisfação estar aqui tendo essa oportunidade de falar um pouco sobre as ações do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. O Sarau Capitu e Outras Mulheres, ele é uma iniciativa de uma magistrada aqui do Rio Grande do Sul, a doutora Márcia Kern, que é uma magistrada que trabalha muitos anos com violência doméstica, mas também tem o seu mestrado em literatura. E ela estudou muito a obra Dom Casmurro e Machado de Assis, e linkando com a questão da violência doméstica, ela fez a concepção desse sarau para que se discutisse sobre a condição feminina, sobre a questão do ciúme e sua influência na violência doméstica. Esse sarau, então, ele é composto de uma cantora, uma artista e a mediadora, que é a doutora Márcia Kern, e são feitas leituras de trechos de obras clássicas, como Otelo, de Shakespeare, o próprio Dom Casmurro, e daí o nome Sarau Capitu e Outras Mulheres, a obra Leite Derramado, de Chico Buarque. São feitas leituras das obras, essas leituras são dramatizadas e, ao mesmo tempo, há também a música por parte da nossa cantora, e isso é discutido com o público, então, como o ciúme, como as relações abusivas aparecem nessas obras, e um link com a nossa realidade. Doutora, é possível... Oi, desculpa. Perdão, acabei lhe interrompendo, mas eu bom, já que eu já interrompi, eu vou em frente, doutora, perdão. É possível se solicitar o sarau em outros espaços ou é exclusivamente no tribunal? Não, o sarau ele acontece em vários espaços. Esse ano, por exemplo, nós fizemos o sarau em várias escolas, também em curso de formação de professores, até porque houve um convênio do Tribunal de Justiça com o Estado do Rio Grande do Sul, com a Secretaria de Educação, que nós disponibilizamos o sarau em versão digital para que, se os professores quiserem passar o sarau na sala de aula para incentivar a discussão, até linkando com aula de literatura ou com outras matérias, isso possa ser feito. Então, nós apresentamos o sarau em seminários de professores. Também foi apresentado o sarau no Esporte Clube Internacional, para que se fomente, então, nos clubes de futebol também essa discussão tão importante. E, havendo interesse, é só entrar em contato com o Tribunal de Justiça, que esse sarau pode ser feito em vários locais, não há necessidade de ser no tribunal. Pelo contrário, queremos levar ao público essa discussão. Já dou adiantadamente, antes de encerrarmos a entrevista, os parabéns pela iniciativa. Como eu disse, adorei o nome. Eu vou mudar um pouquinho a referência, que é com relação a uma outra iniciativa do tribunal, que é a Semana da Justiça pela Paz em Casa. Foi a 21ª edição. Houve números debatidos e que servem de base, inclusive, para estas e outras iniciativas do tribunal? Sim, na verdade, a Semana da Justiça pela Paz em Casa é uma iniciativa do CNJ, né? Ela acontece 3 vezes ao ano, março, agosto e novembro. O Tribunal de Justiça ele adere a essa iniciativa. Nessas semanas, em março, agosto e novembro, há uma intensificação no julgamento das ações relacionadas à violência doméstica e nos feminicídios, mas também são feitas ações de conscientização e educação. Os números, eles são muito importantes e as pesquisas também, como apareceu na reportagem, nós fizemos no início do ano uma pesquisa relacionada aos processos de feminicídio
que tramitam em Porto Alegre, porque a gente precisa conhecer bem os dados e saber onde estão os nossos gargalos, por que esses crimes tão violentos e terríveis continuam acontecendo. Assim, por exemplo, se obteve o dado de que 88% das mulheres que são vítimas de feminicídio tentado ou consumado, elas não têm medida protetiva no momento do crime. Então, é uma questão muito importante nós conseguirmos chegar à população para conscientizar sobre a necessidade de as mulheres procurarem o Poder Judiciário, procurarem a polícia, para que elas obtenham essa medida protetiva e o afastamento do agressor, porque isso efetivamente salva a vida dessas mulheres. Doutora, infelizmente o nosso tempo está esgotado. Há outras iniciativas que eu gostaria de perguntar, mas teremos sempre oportunidade, estamos sempre acompanhando essas iniciativas, particularmente no combate à violência contra a mulher. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição para conversar com os senhores. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, doutora. O Tribunal Superior do Trabalho decidiu que os agentes de apoio socioeducativo da Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente, a Fundação Casa de São Paulo, não têm direito ao adicional de insalubridade. O tema foi submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que permite a definição de teses jurídicas sobre temas recorrentes dos recursos de revista. O tema em discussão era a possibilidade dos agentes da Fundação Casa receberem adicional de insalubridade em grau máximo ou médio, em razão do contato habitual com internos doentes ou com material infecto-contagioso. Nessa questão, o anexo 14 da norma regulamentadora 15 do Ministério do Trabalho e Emprego, que relaciona as atividades e operações que envolvem agentes insalubres de origem biológica, foi essencial para a decisão. Em junho de 2018, o relator do caso, o ministro Hugo Scheuermann, conduziu uma audiência pública para discutir o direito aos adicionais de periculosidade e de insalubridade dos agentes da Fundação Casa. A audiência teve a participação de entidades estaduais socioeducativas, sindicatos e profissionais de perícia judicial, além do Ministério Público. No exame do incidente de recurso repetitivo pela seção 1 de dissídios individuais do TST, houve empate no julgamento e o processo foi remetido ao Tribunal Pleno. No julgamento em 2022, prevaleceu o voto do ministro Aloísio Correia da Veiga. Segundo ele, o anexo 14 da norma regulamentadora 15 do Ministério do Trabalho classifica como insalubridade em grau máximo o trabalho em contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas. O ministro acrescentou que a norma classifica em grau médio o contato permanente com pacientes, animais ou material infectocontagiante em hospitais e outros estabelecimentos de saúde. Já o artigo 195 da CLT, no parágrafo 1º, diz que fica a cargo do empregador e aos sindicatos requererem ao Ministério Público do Trabalho a realização de perícia com o objetivo de caracterizar e classificar as atividades insalubres. No mesmo sentido, a súmula 448 do TST, no item 1, considera necessária a classificação da atividade insalubre na relação oficial do Ministério do Trabalho. Para o ministro Aloísio Correia da Veiga, não é possível afirmar que exista contato permanente com adolescentes doentes na atividade de agente de apoio socioeducativo. Ele lembrou que o Estatuto da Criança e do Adolescente exige que as instituições zelem por um ambiente saudável e higiênico para a ressocialização e educação de jovens infratores. Isso, aliado à falta de previsão na norma regulamentadora 15 para esse tipo de estabelecimento, inviabiliza a condenação ao pagamento do adicional, ainda que possa ser constatado o contato com adolescentes com doenças infectocontagiosas. Me limito a ler a conclusão do acórdão no sentido de aprovar sem modulação a tese jurídica para o tema repetitivo número 8, de observância obrigatória, enunciada com o seguinte teor: o agente de apoio socioeducativo da Fundação Casa não tem direito ao adicional de insalubridade em razão do local da prestação de serviço, na medida em que o eventual risco de contato com adolescentes que possuem doenças infecto-contagiosas ocorre no estabelecimento, cuja atividade é a tutela de adolescentes em conflito com a lei, e não se trata de estabelecimento destinado aos cuidados da saúde humana. Assim, ficou vencido o relator do caso, o ministro Hugo Scheuermann, que propunha a concessão do adicional quando a exposição a agentes insalubres se desse de forma não eventual e fosse comprovada pela perícia. Por maioria, o Pleno então fixou a tese de que os agentes de apoio socioeducativo da Fundação Casa não têm direito a adicional de insalubridade.
Veja daqui a pouco, o Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decide que juízes poderão analisar liminares para que haitianos reencontrem parentes no Brasil. Nós voltamos já. O juiz Marcos Duque Gadelho lançou ontem na Biblioteca do Supremo Tribunal Federal o livro Reflexos sobre os multifacetados vetores da jurisdição constitucional. A obra mostra as mudanças de funções na magistratura brasileira. Conteúdo e pesquisa ele tinha de sobra. Foi um trabalho que exigiu muita dedicação. O livro Reflexos sobre os multifacetados vetores da jurisdição constitucional é resultado da tese de doutorado em Direito Constitucional de Marcos Duque Gadelho, defendida na USP no ano passado. A obra mostra as transformações do Poder Judiciário após a Constituição de 1988, como isso impactou nas funções dos magistrados e colocou em destaque o Supremo Tribunal Federal. Fiz uma digressão histórica e traçar como essa evolução da separação dos poderes, ela permitiu o judiciário ter um protagonismo a mais, mas não é um protagonismo que acabe solapando os outros poderes, mas um protagonismo que compartilha as responsabilidades e tem uma atuação mais incisiva na defesa dos direitos fundamentais e dos direitos do judicionado como um todo. Na noite de autógrafos, familiares, amigos e servidores prestigiaram o lançamento do livro na Biblioteca do Supremo. Marcos Duque Gadelho é juiz instrutor do gabinete do ministro do STF, Ricardo Lewandowski, que destacou a importância da obra. Por esta abordagem muito particular que o Marcos Gadelho faz do fenômeno jurisdicional, é que essa obra é altamente recomendado para todos aqueles que queiram estudar a jurisdição constitucional, especialmente o papel do Supremo Tribunal Federal neste momento em que vivemos da história do país. Tenho certeza, Marcos, que essa obra será não apenas muito valiosa do ponto de vista acadêmico, mas também terá um sucesso editorial para aqueles que se dedicam à profissão do direito, são os operadores do direito. Juízes poderão analisar liminares para que haitianos reencontrem parentes no Brasil. A decisão é da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Em julgamento de suspensão de liminar e de sentença, a Corte Especial decidiu permitir que juízes federais de primeira instância voltem a apreciar os pedidos de liminar para autorização de ingresso de haitianos no Brasil sem a necessidade de visto prévio. A deliberação da Corte diz respeito aos casos em que o pedido de liminar é amparado na necessidade de reunião familiar. A concessão de liminares estava vedada desde o ano passado. De acordo com o processo, grande parte desses pedidos é de pais que migraram para o Brasil e agora querem trazer os filhos que ficaram no Haiti. A União contestou liminares da Justiça Federal em Santa Catarina que permitiram o ingresso de haitianos no país. Isso porque, em muitos casos, o pedido administrativo nem tinha sido feito e a interferência do judiciário no processo causava dificuldades para a administração pública. A União sustentou que não haveria problemas com o sistema de concessão de vistos na Embaixada Brasileira em Porto Príncipe e que o direito à reunião familiar não deve ser concedido em contrariedade às normas de migração vigentes. No julgamento do caso, a Corte Especial do STJ entendeu que os princípios adotados em favor da criança e do adolescente, assim como da família, justificam a permissão para que juízes analisem os pedidos de ingresso no Brasil. A presidente do STJ, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, destacou que a restrição genérica, irrestrita e absoluta à análise de liminares, a pretexto de se evitar possível efeito multiplicador das decisões, não tem amparo na Constituição. Para a ministra, é necessário permitir que os juízes examinem cada caso de maneira individualizada. Além disso, o juiz deverá verificar se foram esgotadas as tentativas de resolver o problema administrativamente e determinar a realização de perícia social para apurar se o caso é mesmo de reunião familiar. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Nos encontramos daqui a pouco no Direto do Plenário. Obrigado pela companhia e uma boa tarde.